Outro aspecto relevante a ser abordado acerca dos recipientes é sua relação com a biodisponibilidade. Inicialmente, precisamos entender que biodisponibilidade de um fármaco se refere à quantidade absorvida do fármaco a partir de uma forma farmacêutica e da velocidade na qual este processo ocorre. Em outras palavras, biodisponibilidade é a velocidade e a extensão da absorção do fármaco a partir de uma forma farmacêutica até a sua disponibilidade no local de ação para exercer o efeito terapêutico esperado. Podemos entender melhor observando o gráfico. Esta figura é um gráfico hipotético, de dose curva, dose-resposta, onde a gente tem a concentração do fármaco em função do tempo. Quando um fármaco é administrado pela via intravenosa ou endovenosa, na forma de solução, toda a dose do fármaco administrada está disponível na corrente circulatória logo após a administração. Como pode ser visto aqui no gráfico, 100% do fármaco disponível, em função do tempo, essa concentração diminui. Essa biodisponibilidade ela é dita absoluta e ela é de 100%. Ao contrário, quando o mesmo fármaco é administrado por uma outra via qualquer, diferente da endovenosa e a partir de outra forma farmacêutica, a biodisponibilidade dele vai estar sempre diminuída. Vai ser sempre menor que a do fármaco quando a gente compara com a via intravenosa. Por quê? Porque após a administração, o fármaco precisa primeiro sair da forma farmacêutica para depois ser absorvido e cair na corrente circulatória. E durante esse processo, ele vai precisar atravessar por inúmeras barreiras e vai ser submetido a diferentes etapas farmacocinéticas aí no organismo, o que vai culminar, então, com uma biodisponibilidade que vai ser sempre diminuída. Portanto, quando um fármaco é administrado por qualquer via diferente da via intravenosa, este só será absorvido após atravessar as barreiras impostas pela via de administração. Neste caso, a biodisponibilidade vai ser dada pela relação entre a área sob a curva obtida para a via diferente da intravenosa sobre a área sob a curva obtida para a via intravenosa, que é de 100%. Para qualquer destas vias, então, seja ela oral, intramuscular ou tópica, a biodisponibilidade vai ser dita relativa e ela vai ser sempre menor que 100%. Para exemplificar a influência que o recipiente tem na biodisponibilidade do fármaco, usaremos as formas farmacêuticas sólidas. Já sabemos que para que um medicamento ter a sua eficácia terapêutica esperada, o fármaco ele vai precisar sair da forma farmacêutica, ser liberado da forma farmacêutica e passar para a corrente circulatória na forma solubilizada, ou seja, para ser absorvido. Tá? Então, são as moléculas do fármaco que vão atravessar as barreiras da via de administração até alcançar a corrente circulatória. Para um comprimido, então, é necessário que esse sofra quebra, desgranulação e dissolução do fármaco a partir, então, da forma farmacêutica íntegra. Para que um fármaco seja 100% biodisponível a partir da administração pela via oral, teoricamente, deveria haver uma completa liberação do fármaco a partir da forma farmacêutica, cápsula ou comprimido, uma completa dissolução dos fármacos nos fluidos do trato gastrointestinal, que o fármaco permanecesse estável em solução ao longo do trato gastrointestinal, considerando que ele vai passar pelo estômago, pelo intestino, vai ser submetido a diferentes enzimas e valores de pH,
O fármaco deve passar pela barreira do trato gastrointestinal para a circulação mesentérica sem sofrer metabolização, passar pelo fígado e para a corrente circulatória de forma inalterada, para que toda a dose seja administrada. O que é, então, impossível, por isso que eu falei teoricamente, né? Essa condição, ela só é alcançada para a via intravenosa. Então, de fato, o que vai acontecer na prática é que a biodisponibilidade do fármaco a partir de uma forma farmacêutica administrada pela via oral vai depender, primeiro, da capacidade da forma farmacêutica liberar o ativo na quantidade apropriada, do tipo e da quantidade de excipiente empregado na formulação, que vai favorecer ou não a liberação desse fármaco, das propriedades físico-químicas da molécula do fármaco, da dose administrada, da via de administração e de variáveis fisiológicas, entre outras, dando destaque para aquelas que vão ser relacionadas à forma farmacêutica, que é sobre as quais a gente consegue intervir na farmacotécnica. Pensando, portanto, em formas farmacêuticas sólidas de liberação imediata do tipo convencional, que são aquelas idealizadas para liberar o fármaco rapidamente na corrente circulatória, por exemplo, um analgésico, um antipirético, tá? A gente tem que pensar que a formulação vai ser idealizada sempre para favorecer o processo de dissolução dos fármacos. Portanto, a gente tem que pensar na escolha de excipientes que favorecerão esse processo. Neste caso, em formulações de liberação imediata, a velocidade de liberação do fármaco vai ser aproximadamente igual à sua velocidade de dissolução, que vai levar então a uma absorção que vai ser rápida. Nestes casos, a forma farmacêutica, o comprimido ou a cápsula, ela vai ser só um suporte mecânico e vai ter um efeito mínimo no processo de liberação do fármaco e sua consequente absorção. Cerca de 80% dos medicamentos que são comercializados nas drogarias, eles são formas farmacêuticas de uso oral, também as manipuladas, tá? E deste total, cerca de 80% representam as formas farmacêuticas orais do tipo sólida, que são os comprimidos e as cápsulas. Estas formas de apresentação são, além de ser as mais utilizadas, são também aquelas que apresentam os maiores problemas de biodisponibilidade de fármaco, tá? Então, a gente tem aqui representado comprimido e cápsula, e o que vai acontecer de forma representativa, né, dentro do organismo. Uma cápsula precisa, então, desagregar, o fármaco dissolver para ser absorvido. Na cápsula, precisa ocorrer perda do invólucro, com desagregação da massa, que está aqui dentro da cápsula, né, com dissolução do fármaco e posterior absorção. Se a gente imagina, então, que a gente vai ter fármacos de diferentes naturezas químicas, seja ela hidrofóbica ou seja ela hidrofílica, a gente pode considerar duas situações. Primeiro, onde eu tenho um conteúdo de uma cápsula, estou apresentando cápsula porque fica mais fácil de visualizar, tá? Se a gente tem dentro da cápsula um fármaco que seja hidrofóbico, ou seja, muito lipofílico, que não seja amigo da água, e quando essa cápsula cair no meio de dissolução, a tendência é que o conteúdo fique na forma agregada depois da perda do invólucro. Por quê? Porque é o estado de menor energia dessas partículas aqui. Elas estão todas juntinhas, só com a parte externa em contato com o fluido. A tendência é que elas permaneçam assim. Então, eu tenho a situação onde eu tenho uma cápsula com um fármaco que é hidrofóbico e eu adiciono um diluente, por exemplo, que seja hidrofóbico. Eu vou, com isso, dificultar o meu processo de molhagem do conteúdo e de dissolução do fármaco, porque eu só tenho componentes hidrofóbicos. Por outro lado, se eu misturo ali junto com o meu fármaco, que é hidrofílico, um diluente, com o meu fármaco que é hidrofóbico, um diluente que tem uma natureza contrária a dele, ou que
seja hidrofílico, eu vou melhorar as condições de exposição desse fármaco ao meio para favorecer a dissolução. Por quê? Porque eu tenho uma misturinha, fármaco hidrofóbico diluente, hidrofílico, portanto solúvel. Quando os dois entram em contato com o fluido, o que é hidrofílico vai ser dissolvido e vai favorecer a penetração do fluido, então, em toda a massa ali, favorecendo a desagregação e a dissolução da forma farmacêutica. Tá? Além do excipiente ou do diluente, que é hidrofílico, eu tenho outros tipos de excipientes que eu posso incorporar juntamente com o meu fármaco hidrofóbico para favorecer o processo de dissolução. São exemplos desses excipientes, os agentes tensoativos, como, por exemplo, lauryl sulfato de sódio, docusato sódico, que vai aumentar a molhabilidade do conteúdo, evitar a agregação, aglomeração e favorecer a dissolução, e ainda aqueles recipientes chamados desagregantes, que são a croscarmelose sódica, o amidoglicolato de sódio, a carmelose e a crospovidona, que também vão atuar favorecendo a molhabilidade do conteúdo da cápsula e favorecer posteriormente, então, a dissolução. No caso dos diluentes hidrofílicos e solúveis, a gente tem os principais: a lactose monoidratada, a lactose anidra, o amido modificado, a celulose microcristalina, o sorbitol, o manitol, a sacarose diretamente compressível, principalmente. Lembrando que os diluentes podem ser totalmente solúveis, tá? Ou então podem ser hidrofílicos. E estes, então, devem sempre ser aqueles de escolha no caso do favorecimento da dissolução de um fármaco. Ainda cabe destacar que, apesar de ter sido dada a cápsula como exemplo, as mesmas considerações valem também para as formas farmacêuticas comprimido. Ainda, só a título de explicação acerca da influência do excipiente na biodisponibilidade, que não é o caso da farmacotécnica 1, nós não vamos tratar de formas farmacêuticas de liberação modificada, mas para ficar bem clara a influência do excipiente. Um dos tipos de sistemas de liberação modificado que a gente pode fazer com os comprimidos é aquele chamado de matricial, que é quando a gente tem a mistura do fármaco com um polímero formador de matriz, que ao entrar em contato com os fluidos biológicos vão sofrer um processo de inchamento ou de entumecimento. E após o inchamento, o entumecimento, então, vão controlar a liberação do fármaco ao longo do tempo através de mecanismos de difusão ou erosão. Esses produtos são aqueles chamados de liberação modificada. No próximo episódio, então, começaremos a falar a respeito da estabilidade das formulações farmacêuticas.